E aí, pessoal, voltamos Voltamos, galera. de Que saudades de vocês, mano. 3 meses. Acho que foi março, abril, maio, junho, quase 4 meses. Quase 4 4 meses. Voltamos, pessoal. Não nos aposentamos. Não nos aposentamos, jamais. A gente estava no Insta, não sei se vocês estavam acompanhando. Mas agora Mas vamos estamos continuar aqui, no se Insta Deus e quiser, vamos estaremos continuar aqui também. Tá? Mas então, Graças a Deus. voltando à rotina. Voltando aqui, peraí, volta ao normal. Volta. E aí, pessoal, eu sou a Bia. Eu sou o Lucas. E estamos aqui para mais um vídeo do canal Filhos da Luz. Até arrepia. Até arrepia, Felicidade. mano, até arrepia. Meu Deus. Bom, pessoal, desde já a gente pede desculpa se a gente acabar esquecendo alguma coisa, porque faz um tempinho que a gente... 4 meses só, não? Quase 4 meses que a gente estava fazendo outro formato, outro esquema. Então, pedimos perdão aí se mudar alguma coisa, tá bom? E nos ajudem a relembrar tudo. A gente tem que assistir os outros vídeos. pra Temos que relembrar. assistir tudo de novo. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente quer acrescentar é uma breve oração para a gente poder começar. Então, eu convido você a fechar os seus olhos e para a gente poder falar com Deus. Na verdade, a Bia falar com Deus Pela primeira por nós. como vocês Tá vão vendo? ver, né? Mudou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né? Então, oremos. Oremos. Pai, por favor, esteja conosco neste momento que vamos abrir a Tua Palavra e aprender mais sobre Ti. Nos conceda a sabedoria para que possamos compreender mais essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, pessoal. Calma aí que eu tô processando. Caramba. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, tá bom? Então, se Deus quiser, glória a Deus, porque nós pudemos voltar aqui aos nossos vídeos. E se Deus quiser, a gente vai assim até o final da quarentena, tá bom? Amém. Lembre-se sempre, você é muito bem-vindo aqui. E a gente aproveitou, porque vamos começar hoje um novo trimestre. Então, já começamos gravando novamente. Graças a Deus por isso também. Deus cuidou de tudo e aqui estamos nós. Graças a Deus. E muito bem, vamos apresentar novo trimestre. Tá vendo? Eu não sei se está aparecendo certo para vocês, eu acho que está, mas vamos ver. Então, Fundamentos do Discipulado. Combinado? Não foi. Não foi combinado. Por isso que hein? deu certo. Deus está guiando. Então, Fundamentos do Discipulado, nosso... Peraí que tá tocando meu alarme aqui, pessoal, rapidão. Aí. Nosso terceiro trimestre de 2020. Estaremos então até setembro estudando Fundamentos do Discipulado e hoje, obviamente, estaremos na nossa lição 1. Antes de nós começarmos, nós temos a música para você poder ouvir a sua música, né? E então, diga aí, Bia, qual é a música? Tá. A música da vez, a nossa primeira música pós-recomeço. Quão grande és tu? Quão grande és tu? Então joga lá no YouTube Quão grande és tu, você vai ver a foto. E tem várias versões. Tem do Inário da Igreja Adventista, tem do Elvis Presley cantando em inglês, tem outras pessoas cantando, não, sabe, tipo solo, assim. Você vai achar várias. Mas essa Escuta música é o que maravilhosa. você quiser, essa música é muito você bonita. escutando Tá? é o que importa. Mas vai estar uma das fotos aí pra vocês, que é a foto do Inário, tá? E então você pode ouvir a sua música, se quiser pausar o vídeo agora, ouve e depois volta, ou senão você guarda e ouve depois. Mas Quão grande és tu? Vai seguir a foto para vocês e depois 1 minuto para você poder fazer a sua oração, para você se preparar aí do jeito que você quiser, para a gente voltar e recapitular a lição 1 deste novo trimestre. Então, Quão grande és tu? E em seguida 1 minuto tá rolando para você.
Voltamos, pessoal. Todo mundo pronto? Vamos que vamos. Então, lição 1, como vocês viram no começo, ela tem como título... Qual é o título, Bia? Dê pra gente, Bia. Calma aí que fechou aqui. Que fechou a lição dela. Título da lição 1. Os instrumentos do discipulado. Os instrumentos do discipulado. E o texto-chave da lição dessa semana foi Mateus 28, do verso 16 até o verso 20. Nós selecionamos um texto em específico, que a gente vai ler para vocês, que é um texto para você poder meditar, e com certeza é um texto que você já ouviu e muito importante. Mateus 28, 19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. É a famosa a grande comissão que o próprio Cristo falou aos seus discípulos. Maravilha. Então vamos lá. Vamos começar com a nossa pergunta clássica, tá? Primeira pergunta que a gente vai discutir aqui e pedir para vocês deixar nos comentários aí. Qual é a essência do cristianismo? Qual é a base do cristianismo? A base que o próprio Cristo deixou. Bia, se você pudesse resumir a essência do cristianismo em uma palavra, qual seria? Calma aí. Antes da Bia falar, pausa o vídeo e deixa aí nos comentários. Qual palavra? Uma palavra. Em uma palavra. Uma palavra. Cristianismo. Se você pudesse assim resumir, lógico que não seja Cristo ou algo relacionado assim. Mas, beleza. O que o cristão faz? Uma palavra. Qual seria? Se você não souber, Deixa sua até opinião. o final dessa lição, você Com já vai certeza. ter essa resposta na ponta Com da língua. certeza. Pra quando te perguntarem, você já vai soltar essa palavra. Exatamente. Então, Bia, qual seria? Discipulado? Discipulado. Essa é uma palavra-chave para nós entendermos o cristianismo e a lição dessa semana. Muito bem. Discipulado, que envolve duas coisas. Primeira coisa, eu sou Discípulo. discípulo. Segunda coisa, eu faço Discípulos. discípulo. Então, o cristianismo, se a gente pode resumir o cristianismo de uma forma direta, eu sou discípulo e a partir daí eu faço discípulo. Discipulado. Não tem cristianismo sem discipulado, né? Quem nunca ouviu aquela frase: todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Não tem cristianismo sem discipulado. Primeira coisa, é a essência, é a base de tudo. Ser discípulo e fazer discípulo. E aí vem uma outra pergunta. Como que eu faço discípulo? E esse eu creio que seja objeto de muitos debates, muita coisa aí. Como que eu faço discípulo? Calma aí que está tocando um alarme. Está tocando um alarme. Vamos colocar aquela tela cinza e preta e verde. Acho que eu não sei colocar cinza e preto, pessoal, mas tudo bem, não tem problema. Apertei. Volta a casa normal. Fechou. Vamos lá então, pessoal. Beleza. Fazer discípulo é de suma importância. Como fazer discípulo? O que é fazer discípulo? E aí? Beleza, fazer discípulo. Ok, o que é fazer discípulo? A gente não precisa ir longe. A gente já leu o texto. E nesse texto que a Bia leu pra gente, Mateus 28, 19, está tudo ali. Está tudo ali. O grande método. Nós temos ali 4 verbos. Nós temos o ir, fazer, batizar e ensinar. Um desses é o principal. E outros 3 estão ao redor deste. O principal verbo desse verso é fazer discípulo ou discipular. Mesma coisa, fazer discípulo e discipular. Esse é o principal verbo desse verso. Esse verbo é o único que está no imperativo, ou seja, que está com uma ordem. Né? Na tradução em português, traduziu como ide, né? Tipo, vai, como se fosse uma ordem. Mas no original grego, e no que Deus falou, no que Jesus falou, não era uma ordem. Ele podia ser melhor traduzido assim: indo,
façam discípulos. Ou seja, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Então, faça discípulo é a única ordem que tem nesse verso. Esse é o verbo principal deste texto bíblico. E ao redor dele estão o indo, o batizando e o ensinando. O foco de tudo é discipular. Como? Primeira coisa que eu tenho que fazer para discipular: ir. Como assim? Ir. Vai. Vai. É bem direto mesmo. Vai. Então, o que é discipulado cristão? Eu não vou esperar a pessoa vir até mim. Eu vou até ela. Eu vou até ela. Jesus não chegou para o discípulo e falou: meu, fica lá numa das oliveiras, espere o pessoal vir para Israel. Quando eles entrarem aqui, vocês falam com eles. Não. Jesus não falou para os discípulos esperarem o pessoal vir. Jesus falou: vai até eles. Vai lá. Vai procurar eles. Aonde? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em qualquer lugar. Vai lá. Procure eles. Eu vou até eles. Não esperá-los até mim. E no nosso contexto de hoje, isso é interessante, porque muitas vezes a gente faz o quê? Não, vamos esperar chegar a visita na igreja. Quando chegar alguém que não é da igreja, a gente vai lá e traça a pessoa e fala com ela. Mas não é essa a ordem. É eu ir buscar e não esperar as pessoas virem até mim. Primeira coisa. Ir. Indo. Buscar as pessoas, ir até elas. Primeira coisa. Falando em ir, a missão, né? Verdade. Vou dar uma parênteses aqui. Tá vendo? Eu tô com uma camisa aqui, ó. Caleb na web. Vai rolar esse ano por causa da quarentena. Um Caleb na web. A Bia tá com a missão Caleb normal. A antiga. A nossa clássica, missão Caleb normal, é essa aqui, Caleb na web. Missão Caleb, lembrando, se você não participou, faça planos. E se você vai participar, a gente se vê lá. Ou melhor, nas telinhas. Indiretamente a gente vai se Então ver. fechou, está totalmente ligado aí ao ir, né? Seja andando ou seja pelas redes sociais, por que não? Ou navegando. Pode ser, navegando no mar ou na internet. Olha. Por que não? Então, ir, primeira coisa. Depois, batizar. Batizar é literalmente, é batizar mesmo, é fazer com que pessoas desçam as águas. Só que muito mais do que meramente batizar uma pessoa, eu tenho que fazer com que essa pessoa aceite a Cristo de verdade. Para que ela entenda, para que ela queira seguir Jesus. Porque a gente se preocupa muito em batizar, às vezes. Não estou falando que isso é importante, isso é fundamental. É fundamental, é primordial. É essencial. Tem que batizar. Só que o problema não é, batiza aí, vai lá. Batiza aí, ei, batizamos, agora vamos para outro. Não é assim. O batismo faz parte. Lógico, eu ensino pessoas para que sigam a Cristo, para que se batizem. E eu cuido delas depois do batismo. Eu continuo com elas. Eu continuo, ajudando essas pessoas a se firmarem na caminhada com Cristo. Então, ir, batizar e, por último, ensinar. Ensinar também é muito direto, é muito claro. É mostrar para ela, e mesmo depois do batismo, continuar mostrando para ela o que Jesus ensinou. Porque a lição ela trouxe um trecho interessante, que ela faz um destaque, né, dizendo ali que Jesus ensinou sobre tudo. Então, nós temos que ensinar as pessoas o que Jesus ensinou acerca da vida. O que mais, Bia? Calma aí que eu tô procurando. Ela se perdeu. Tá bem aqui. Calma aí. Gente, eu também perdi, gente. Aqui, ó. Então, a primeira coisa é ensinar o que Jesus disse a respeito da vida, do mundo, do tempo, da salvação e do propósito divino. Tudo Cristo ensinou. E é isso que Ele me pede para que eu ensine a outros. Para que esses outros o sigam. Para que eles se batizem. Está tudo junto. Para que eles se tornem discípulos. E a partir daí façam novos discípulos. Então está tudo junto. Está tudo ali. Ir até a pessoa, batizá-las, formando seguidores de Cristo, discípulos de verdade, e ensinar, tanto antes quanto depois do batismo, as pessoas para que se firmem no caminho de Jesus. Perfeito. Isso aí, então, a gente pode responder, sempre que você se lembrar como fazer discípulo, leia Mateus 28:19, que você vai lembrar. Como fazer isso? Ir, batizar e ensinar. Tá bom? Resumão
geralzão que o próprio Cristo nos deu. Muito bem. Outra coisa importante que a gente deve comentar sobre discipulado, que a gente até deu uma pincelada aqui, discipulado, ou a famosa missão, missão Caleb, missão, vamos fazer missão, vamos cumprir missão, tal. A missão ou o discipulado, o ato de fazer discípulo, não se resume em JA. Não se resume em entrega de livro, Impacto de Esperança. Não se resume em lição de escola sabatina. Não se resume em culto. Vou levar a pessoa para a igreja, todo sábado eu chamo ela e ela vai para a igreja. Nos últimos tempos, assisti live, Zoom, sei lá. Mas pode fazer. Exatamente. Tudo isso é essencial. É muito importante. Fundamental. É muito importante. Só que discipulado é mais do que isso. Discipulado é tete a tete. É bate-papo. Discipulado é de pessoa para pessoa. Individualmente. Não existe discipulado sem interação. Sem estar com a pessoa, sem conversar, sem ser amigo. Não existe discipulado sem amizade. Veja Jesus. Jesus, ele conquistava os discípulos. Não só os discípulos, né? E todo mundo. Jesus era amigo das pessoas. Ele chegava Jesus e tinha era um monte de amigo. gente. Jesus era amigo dos discípulos. Jesus atendia as necessidades. Jesus ouvia. Jesus amava. Jesus era amigo. E Jesus viveu no meio da galera. E por isso ele conquistou tanta gente. Porque ele estava no meio, porque rolou interação. Então a lição pontuou duas coisas. Primeira coisa, o discipulado se baseia nas relações humanas, de pessoa para pessoa, individualmente, conversa, amizade. Amizade. E não tem como enfeitar isso. É amizade, é pessoa para pessoa e ponto. Ponto. Esse é o foco, essa é a base do discipulado. Relacionamento. Segunda coisa que a lição pontuou é que o discipulado não acontece por acaso. Beleza, olha lá, que sorte, né, que deu. Escolheu seguir Jesus. Não. O discipulado envolve disciplina, determinação, responsabilidade. Sabe, o discipulado é esforço de quem vai discipular. Então, quando eu falo, eu quero que uma pessoa siga Cristo, primeira coisa, eu vou me envolver com ela. Eu vou ter relações pessoais com ela. Primeira coisa. Depois, o que acontece? Eu vou ter uma determinação e responsabilidade. Não. Eu me esforço para que essa pessoa conheça Jesus, se envolva com Jesus e siga Jesus. Não, vamos falando aí que vai dar certo. Né? Vamos. Não tem isso não. Foque nas pessoas. Determinação, responsabilidade. Eu vou fazer com que essa pessoa siga Cristo. Isso é discipulado. Interação, determinação e responsabilidade. Nada por acaso. Não é por acaso. Parte de uma decisão nossa de fazer a nossa parte para que o outro conheça Jesus e o siga também. Né? E volta naquilo que a gente falou. Seguir mesmo depois do batismo. Porque a gente fala, não, vamos lá, vai ajudando a pessoa, ela se batiza. Quando ela se batiza, você esquece da pessoa. Só some pra você. E aí acontece que um dos grandes problemas de hoje em dia. A pessoa se afasta. A pessoa sai da igreja, desiste. Se sente sozinha, porque o processo de discipulado, ele continua depois do batismo. De ensinar, de ajudar, de apoiar, de socorrer. Então, o discipulado não acaba quando a pessoa se batiza. Pelo contrário, ele continua, não tem tempo para acabar o discipulado. E vai. Porque, primeiramente, você fez uma amizade com a pessoa. Exatamente. Aí ela batiza e vai pensar, tipo, exato, foi isso é um meu ponto, amigo exatamente, isso é um pra ponto. eu entrar na igreja. Exato. Imagina que você faz amizade com a pessoa, tal, beleza, e de repente some, assim, sabe? Você
Ah, beleza, batizou, ok. Também não é pra ser falso, tá? Não é pra amizade falsa. Por favor. Não, é pra ser amigo mesmo. Amigo, sabe? Amigo. Amigo mesmo. Crie vínculo com as pessoas. Pra que não aconteça isso. Ah, batizou. Oh, que beleza. Quem é o fulano? Eu não sei. Pra continuar. Pra continuar. Antes e depois do batismo. Ok. Acho que tá bem direto, né? Muito bem. Então, pra gente ir fechando aqui a nossa ideia. A primeira coisa, para fazer discípulos, eu devo ser discípulo. Para fazer discípulos, eu devo ser discípulo. Eu devo seguir Jesus. E o ponto importantíssimo, para que eu faça discípulo, eu tenho que fazer o quê? Comigo? Ser discípulo e mostrar para a pessoa o caminho que ela tem que seguir. Porque às vezes a gente fala, dá estudo bíblico, faz isso, faz aquilo, porque Jesus te ama, porque a gente fala e viver. Aí que tá o negócio. Pega a Bíblia, pega a Bíblia, abre nos Evangelhos, lê os Evangelhos, de Mateus até João. E, sei lá, faz uma tabela de quantas vezes ali você tem sermões de Jesus e Jesus fazendo, Jesus vivendo, Jesus ali no meio da galera, Jesus se enturmando, Jesus mostrando o que ele pregava, mostrando o reino em ações. Ele fazendo. Esse é o ponto. Não, quer ver? Tem uma frase muito interessante de Ellen White que ela diz o seguinte, e essa frase ela vai resumir tudo que a gente quer falar aqui. Um exemplo vale mais do que muitos preceitos. Ponto. E quem é o nosso exemplo? Exatamente. Aí já é o grande ponto. Peraí que tá passando a moto. Muito bem. Um exemplo vale muito mais do que palavras. Eu posso passar a noite inteira falando pra pessoa. Se de manhã ela me vê fazendo algo que não condiz com Cristo, tudo que você falou, já era. Ou ela vai ter na mente, se ele tá fazendo, eu posso fazer também. De duas uma. Ou ela vai pecar com você, ela vai fazer besteira junto com você. Você vai ser a pedra de tropeço. Exatamente. Ou ela vai esquecer tudo que você falou. E não vai levar a sério quando uma outra Exatamente. pessoa for falar com ela. Então, um mau exemplo, ele dá um impacto muito grande. Impacto muito grande. Então, em primeiro lugar, ser discípulo para fazer discípulo. E mostrar o caminho, não só em palavras, mas em ações. Sendo o exemplo. Porque Cristo foi o exemplo. Jesus deixou o exemplo dele. Jesus fez. Jesus não ficou sentado no templo durante 3 anos e meio falando para quem quisesse ouvir. Jesus passou 3 anos e meio lá fora, andando nas ruas de Jerusalém, de Israel. Estava lá ajudando as pessoas, curando, porque Jesus falava do reino e ele mostrava o reino. Esse que é o X da questão. É mostrar o que é o reino de Deus. Por que você acha que Jesus curava? Para mostrar que no reino de Deus não tem doença. Não vai ter sofrimento. Não tem sofrimento. Por que Jesus ressuscitava? Para mostrar que no reino de Deus não tem morte. Por que Jesus exorcizava as pessoas, tirava o demônio? Para mostrar que no reino não vai ter isso. Jesus falava do reino, sim. As bem-aventuranças de Mateus 5 a 7, você vai ver que Jesus está falando do reino. Mas Jesus mostrava o reino. Isso é genial. Ele era o reino, né? Exato. Ele era o reino e Jesus tinha 2 escolhas. De qualquer forma, ele era o reino. Beleza. Primeira escolha. Sou o reino. A galera vai vir até mim, eu vou falar para elas, elas vão fazer. Segundo, eu sou o reino. Eu vou mostrar o que eu tenho que fazer. Foi isso que Jesus escolheu. Mostrar o que tem que ser feito. Não simplesmente falar o que tem que ser feito. Mostrar. Faça assim. E para fechar, o que é genial. Bia, você tá com o texto aberto lá ainda ou não? Tá, Mateus. Ó, Mateus 28, 19 nós já lemos. Já lemos. Presta atenção em Mateus 20. É o texto seguinte. Se você está com sua Bíblia, acompanha. Já lemos o verso 19, agora o verso 20.
Bia, lê pra gente, por favor. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse final do verso 20 é genial. Porque no verso 19 Jesus falou o quê? Vão, façam discípulos, batizem, ensinem. E ele termina o verso 20 seguinte: estou com vocês até o fim. Não é tipo um vai lá e faz lá. Eu vou ficar esperando vocês lá do céu. Não, Jesus fala, eu estarei com vocês. Vai, porque eu vou junto. Isso é incrível. Isso é incrível. Então, eu acho que a gente conseguiu entender bem sobre a questão do discipulado. Vamos fazer uma rápida recapitulação aqui? Primeira coisa, essência do cristianismo, discipulado. Ser discípulo e fazer discípulo. Depois já falamos como fazer. Lembra? Verso 19. Indo, batizando e ensinando, formando seguidores de Cristo, antes e depois do batismo. Depois a gente entrou na questão do relacionamento, que para eu discipular pessoas, eu tenho que me envolver com pessoas. Me envolver com pessoas. Interação pessoal. Aqui, ó. Nós dois aqui, vamos conversar, vamos ser amigo. Face to face. Vamos ser amigo. Não tô perto. Agora não tô perto. Mas vamos ser amigo. É interação humana. Interação humana, porque Jesus amava. Jesus era amigo. E por isso ele conquistava as pessoas. E a questão da interação, determinação e responsabilidade. E por fim, para fazer discípulos, eu mostro o caminho. Não só em palavras, mas em ações. Porque o meu exemplo é Cristo. E eu vou permitir que eu seja o exemplo para outras pessoas. Para que outras pessoas enxerguem em mim o Cristo que eu sigo. Para que elas sigam também. Isso é discipulado. Fazer pessoas seguirem Jesus. Eu não sei se você conhece, tem um pastor na igreja adventista que chama pastor Alejandro Bulhão, muito famoso. E um dia eu ouvi uma frase dele muito interessante. Primeiro as pessoas devem me seguir, para depois seguir Jesus. Faça as pessoas te seguirem, para que depois sigam a Cristo. Pensa nisso, reflete nisso. Para a gente terminar, vamos ler aqui 7 citações de Ellen White sobre o tema que nós falamos aqui, tá bom? Então, acompanha com a gente ou relaxa e presta bastante atenção porque é muito interessante. Primeira citação. Devemos nos aproximar das pessoas individualmente, com simpatia semelhante à de Cristo, e buscar despertar o interesse delas pelas grandes coisas relacionadas à vida eterna. Os corações podem ser tão duros quanto uma estrada batida, e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas, embora a lógica possa falhar em modificá-los e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração endurecido, de maneira que a semente da verdade possa se enraizar. Então é conquistar pelo amor, pelas atitudes. Segunda citação agora é a Bia. As pregações não farão o trabalho que precisa ser feito. Anjos de Deus o acompanharão às residências daqueles a quem for visitar, visitando o povo, conversando, orando e simpatizando com ele, você está conquistando corações. Esse é o mais elevado trabalho missionário que pode ser feito. Pesadão. Próxima citação. Existem pessoas que durante a vida inteira têm pretendido manter um relacionamento com Cristo, mas nunca fizeram um esforço individual para levar sequer uma pessoa ao Salvador. Reflita. Quarta, muitas pessoas necessitam do serviço de amorosos corações cristãos. Há muitos que têm afundado nas ruínas e que poderiam ter sido salvos caso seus vizinhos, homens e mulheres comuns, tivessem se esforçado pessoalmente em favor deles. A quinta citação. O sal deve ser misturado ao alimento em que é colocado. É preciso que penetre a fim de conservar. De maneira semelhante, é por meio do contato pessoal e da convivência que as pessoas são alcançadas pelo poder salvador do Evangelho.
elas não são salvas em massa, mas como indivíduos. Não é o JA que vai salvar as pessoas. Pode acontecer, o Espírito Santo pode usar o que e quem for, mas Cristo nos chama para o pessoal, para a interação, para a amizade. Penúltima citação. Jesus via em cada pessoa alguém que deveria receber o chamado para o seu reino. Ele se aproximava do coração das pessoas, misturando-se com elas como alguém que deseja seu bem-estar. E continuando falando sobre Jesus, procurava-as nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas de casamento. Ele ia ao encontro das pessoas em suas ocupações diárias e demonstrava interesse por seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, colocando-as assim, no próprio lar, sob a influência de sua presença divina. Presta atenção. Sua poderosa simpatia pessoal conquistava os corações. Essas citações estão aqui embaixo na descrição. Reflita. Pense. E se você já é discípulo, faça discípulos. Tome a decisão de ganhar pessoas para Cristo. E se você ainda não é discípulo, seja. Tome a sua decisão de seguir Jesus. Porque Ele, e só Ele, tem uma saída para esse mundo. Só Ele tem um prêmio, um grande presente para dar para mim e para você. Pensa nisso. Reflete nisso. Vamos orar? Vamos. Oremos. Senhor nosso Deus, nos ajude a sermos discípulos e a fazermos discípulos. Que a gente siga a Cristo e que a gente escolha seguir a Cristo todos os dias. Por favor, que sejamos missionários e que possamos mostrar Jesus em palavras e principalmente ações para que pessoas te sigam. Que a nossa vida se resuma a isso, Pai. Em nome de Cristo, nosso Rei. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Para a gente fechar, o nosso texto-chave, Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aê, que maravilha, pessoal. Que saudade. Um grande beijo para você. Que você tenha um excelente sábado, uma excelente semana. E a gente se vê na semana que vem. Beleza? Fique com o Pai do Céu e a gente se vê.